a realinhamento de ata de registro de preço de combustível é o problema do momento ali para os gestores municipais, e eu estou te dizendo que se você se capacitar e se estruturar, você vai conseguir trazer soluções. Não é só uma, não. A gente pode fazer aqui, ao invés de uma ata de registro de preço, um contrato de gerenciamento e abastecimento, com gerenciador e intermediadora. A gente pode publicar já um regulamento pensando em credenciamento de postos de combustíveis à luz da nova lei. Ou seja, você tem condição de trazer respostas a esses gestores municipais, e essas respostas vão alavancar a sua carreira profissional. Olá, pessoal, sou Matheus Carvalho e estou aqui para conversar com vocês mais uma vez acerca de licitações e contratos, porque esse é mais um momento do nosso projeto especialista reconhecido. Mais uma aula gratuita disponibilizada nesse projeto especialista para você que quer aproveitar a oportunidade que nasce na vida profissional com a nova lei de licitações e contratos. Com o surgimento da Lei 14.133, todos que estão atualizados acabam saindo na frente, nessa corrida pelo reconhecimento profissional. E quem está se aproveitando desse delay aí de 2 anos que a lei deu para que as adaptações fossem feitas, com certeza estará aí à frente dos demais. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão referente a combustíveis e também no que diz respeito ao reequilíbrio, no que tange a esse tipo de contratação, porque tem sido muito comum e muito frequente, a necessidade de reequilíbrio, já que nesses últimos 2 anos, a gente tem tido taxas de aumento no valor do combustível inesperadas, bem acima do normal, bem acima dos índices normais, o que vem gerando o pedido de realinhamento, de reequilíbrio de contratos. Então, para começar, é interessante a gente enxergar que é muito comum, e isso é o que eu consigo vislumbrar aí, analisando os municípios e o que vem acontecendo neles, é muito comum que você faça uma licitação para uma ata de registro de preços de combustíveis. Então, a licitação é feita, ao invés de ser firmado o contrato de fornecimento, se faz uma ata de registro de preço, muitas vezes com um posto, e aí você tem recebido certamente uma quantidade de pedidos de realinhamento dessa ata que vai além da normalidade, porque o aumento do combustível tem realmente impactado na atividade dessa empresa e, consequentemente, vai impactar nos valores praticados. O problema é que nós temos um obstáculo a superar. E o obstáculo é o fato de que os órgãos de controle, em regra, não admitem e não concordam com realinhamento e reequilíbrio de ata de registro de preço. Isso. O decreto 7892, no artigo 17, dá a entender que esse realinhamento é possível, falar de valores revistos, mas o entendimento apresentado pelos órgãos de controle é de que essa revisão nada mais é do que um reajuste com índices previamente estabelecidos. Então, num primeiro momento, o reequilíbrio da ata de registro de preço, ele não vem sendo aceito pelos órgãos de controle e, consequentemente, você fica numa sinuca de bico, como a gente costuma dizer, numa situação ali sem saída, por não saber o que fazer para manter a execução daquele serviço, aquele fornecimento. Você precisa do combustível, mas você não tem como fazer esse realinhamento de valores. Então, quais seriam as soluções? E aí, por que é importante você saber isso? Porque o gestor daquele município está desesperado agora. E está desesperado esperando que alguém resolva o problema dele. Então você, que é o procurador concursado daquele município, vai mostrar a ele que existem soluções a serem adotadas e essas soluções vão resolver o problema à luz da nova lei. E ele vai dizer, nossa senhora, é esse sujeito aqui que eu quero para chefiar a procuradoria. É esse sujeito que eu preciso ter para implantar a nova lei de licitação. Outro exemplo, você que é advogado e que quer ser aí consultor jurídico de um órgão público, até advogado, que já atua nessa consultoria de municípios, você vai levar a solução para esse município.
Quando você chegar para ele com a solução, ele vai certamente contratar os seus serviços e não só isso. Quando essa solução for implementada, você vai se tornar fundamental para aquele município. Isso vai valorizar o seu serviço, a sua atividade profissional e, consequentemente, isso vai fazer com que todos os municípios da região que têm problemas similares comecem a ver como fazer para resolver o problema, né? E aí a sua atividade passa a ser o espelho para as demais. É assim que a pessoa, e é assim que você vai se tornar um especialista reconhecido. Porque você passa a ter a sua conduta como parâmetro para os demais. Todos começam a seguir os parâmetros apresentados por você, né? A solução é trazida por você e todo mundo começa a enxergar essa solução por intermédio daquilo que você trouxe. Pessoal, eu costumo dizer, e eu tenho falado isso sempre, que em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Nesse momento, a lei de licitações e contratos é terra de cego, tá? A maioria das pessoas que atua com licitações e contratos há muitos anos, ou quem não atua, nunca atuou, está todo mundo tateando, né? Está todo mundo tentando entender quais são as soluções e quais são os obstáculos a serem enfrentados. Quem sair na frente acaba tendo uma oportunidade muito grande de se tornar a referência para aqueles que vierem atrás. Eu tenho usado uma frase assim, eu digo, ou você conduz a mudança, ou você vai ser conduzido por ela. A mudança vai acontecer, né? A lei já foi sancionada desde abril de 2021, então essa mudança vai acontecer. Já falta 1 ano e meio para que ela seja obrigatória, mas ela já está acontecendo. Alguns estados, alguns municípios já estão trabalhando para implementar a nova lei. A União já está vinculada ao Portal Nacional Comprasnet 4.0 e a gente já tem visto, né, editais e contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, a mudança já começou a acontecer. E quem chegar antes se torna referência para quem for chegando depois. E é isso que eu estou te propondo, que você chegue antes. Que você seja o especialista reconhecido e que se torne referência para os outros, né? A ideia é de que você comece a produzir e comece a mostrar aos entes públicos como você está produzindo e comece a oferecer o seu serviço lá, tá? Imagina, por exemplo, você que é advogado de uma empresa privada. Essa empresa privada, ela quer participar das licitações. Os postos de combustível querem poder manter o fornecimento para grandes municípios, para grandes estados, né? E, ao mesmo tempo, não terem prejuízo ao ouvir que não pode haver um realinhamento de ata de registro de preço. Então, você vai dizer a esse posto de combustível, olha, o estado vai fazer isso, o município vai fazer aquilo, um credenciamento de postos, já vou explicar algumas possibilidades. Um contrato tipo tal. Então, você começa a se tornar imprescindível para aquela empresa. Né? Aquela empresa começa a ver que ter você significa ganhar licitações e firmar contratos novos com o poder público e, consequentemente, conseguir manter o seu padrão de contratações. Então, isso é importante. É você conseguir enxergar que seja você procurador, seja você um advogado, consultor que quer atuar junto a municípios, seja você um advogado de uma empresa que quer participar de licitações e contratos, conhecer as mudanças e as nuances da nova lei vão te colocar, vai te colocar, conhecer isso, né? Vai te colocar lá em cima nessa corrida profissional. Então você se posiciona no mercado profissional lá em cima como um especialista reconhecido, né? Então vamos lá, só para você entender. Imagine que o gestor público chega para você, consultor jurídico daquele município, ou um advogado que está atuando ali, prestando serviço de consultoria naquele município, ou ainda um procurador municipal, e diz, olha, estou com um problema porque eu quero fazer o realinhamento de ata, você está dizendo que não pode, porque o Tribunal de Contas não permite, e eu vou fazer o quê? Aí você vai dizer, olha, a gente tem algumas opções. Primeiro, a gente tem a opção de, nessa situação, fazer um contrato de gerenciamento e abastecimento de frota. Então, ao invés de sair contratando com uma empresa, no caso, um posto de combustível, eu posso contratar com uma empresa intermediadora.
Essa empresa intermediadora, ela vai, a licitação vai ser feita do tipo maior desconto, né? Então, a empresa que oferecer o maior desconto sobre o valor do preço da gasolina na bomba, ou o preço do valor da gasolina da ANP, né, aquele preço tabelado da ANP, normalmente, quando a gente pensa em municípios menores, o ideal é pensar ali na licitação, colocar o preço da bomba, né? Porque você vai garantir mais interessados em participar. Então, você contrata, faz a licitação, as empresas intermediadoras de gerenciamento de frota participam da licitação e ganha aquela que te dá o maior desconto. 5%, 3%, pronto, ganhou aquela que me deu 5% de desconto sobre o valor da bomba. Preste atenção que você vai pedir a essa empresa que credencie postos. Então, você vai dizer, eu preciso que credencie postos nesse município, mas eu faço viagens também ao município tal, eu faço viagem ao município tal, e eu preciso que você credencie postos nesses outros municípios. Então, na medida em que você vai tendo necessidade, a empresa vai credenciando postos nesses municípios. O realinhamento está resolvido, porque o valor que você vai pagar pelo combustível é o valor da bomba no posto. Ele não vai aumentar o valor da bomba só para você, né? Ou ele aumenta para a sociedade inteira, ou ele não aumenta. Então, você considera o valor da bomba, mas com a retirada do desconto oferecido pelo gerenciador. Ele te entrega um cartão de combustível. E nesse cartão de combustível, você pode abastecer em todos os postos credenciados com um percentual de desconto sobre o valor da bomba. A vantagem é que você não terá mais problema com ata, né, e necessidade de realinhamento. Você sequer vai precisar realinhar o valor do próprio contrato, porque ele já toma por base o valor da bomba, ou seja, os aumentos efetivados no valor da gasolina já estarão abarcados pelo contrato, porque o contrato tomou por base, para fins de parâmetro, o maior desconto sobre aquele valor. Então, 10%, 5%, 3% é um valor percentual, não é um número absoluto. Então, não há necessidade de realinhamento. E você resolveu o problema daquele ente municipal. Aquele gestor vai dizer, eu preciso desse advogado aqui dentro, né? Eu preciso dele, eu preciso que ele firme um contrato para me dar consultoria em relação a todos os meus contratos, porque eu tenho muita coisa a melhorar. Ele vai começar a enxergar que com a nova lei, várias oportunidades vão surgir para o município reduzir custos e você que está atualizado com a nova lei a ponto de ter trazido a ele uma solução tão rapidamente, é a pessoa ideal para ele contratar. Então, isso abre uma oportunidade para quem é advogado e que quer atuar junto a órgãos públicos, a municípios, né? Quer atuar como consultor jurídico. Você que é procurador, já ali concursado, é uma oportunidade para você conseguir cargos em comissão, assumir uma chefia, você se tornar referência. Olha, isso não é interessante para o município, isso é interessante para você. Você se torna referência em uma determinada área e mais adiante vai ter produção acadêmica, vai buscar outros meios, inclusive, de diluir e difundir esse seu conhecimento tão importante. Enfim, a ideia é de que você se posiciona no mercado como referência para os demais, né? Vamos dar um outro exemplo. Imagine que e nesse caso, você ainda resolveu um outro problema, no exemplo que eu te dei. Você resolveu o problema daquele município que, nas suas contratações de postos, não sabem o que fazer na hora que o rapaz viaja. Então, esse gestor público hoje vive um problema, porque ele faz uma licitação e contrata por registro de preço um posto, né? Lavra uma ata de registro de preço com um posto. Quando vai viajar, ele tem que pegar o cartão corporativo para abastecer em outro posto que não foi licitado. Então, isso gera discussões em relação aos órgãos de controle também, né? Então, você que vai ser ali consultor jurídico daquele município vai dizer, olha, não vamos fazer mais isso, porque quando eu fizer o gerenciamento de frota, quando você tiver previsão de viagens, você vai já pedir para a empresa vencedora da licitação credenciar postos naqueles locais. Como será necessário um plano anual de contratações, né? O planejamento dos municípios é obrigatório na nova lei. Então, com esse planejamento, você já pode estabelecer na própria licitação para gerenciamento e abastecimento de frota, você já pode estabelecer também postos que podem vir a ser
credenciados numa eventual necessidade. E aí, na medida em que você for tendo necessidade de credenciar postos em outros locais, a própria empresa de gerenciamento e abastecimento de frota vai fazer isso para você. Né? Então, preste atenção como você está solucionando vários problemas do gestor numa sentada, como a gente diz, né? Ou seja, você leva para ele o que para você hoje é simples, porque a gente tem tudo isso estruturado, você vai ter aprendido, vai ter modelos, né? Eu aqui na equipe com meus alunos do especialista reconhecido, eu coloco esses modelos de edital. Aí, eu tive uma aluna que perguntou assim, e agora, professor, eu faço o quê? Eu digo, agora você vai pegar esse modelo e vai levar para os municípios aí da sua região, dizendo, ó, quer resolver esse problema? Vamos lá que eu estou aqui para te ajudar a resolver esse problema. Você me contrata para eu te prestar essa consultoria e eu vou resolver os seus problemas em relação à nova lei. Então, eu estou falando aqui de combustível, mas passagem aérea, manutenção predial. A gente tem muitos problemas que são comuns nos municípios e que levar a solução vai alavancar a sua vida profissional, né? Vai fazer com que você seja visto como alguém que resolve esse tipo de problema, como alguém que tem um conhecimento técnico suficiente para resolver esse tipo de problema. Mas vamos além. Imagine que você quer realmente aproveitar a nova lei para trazer soluções inovadoras nesse município. Então você vai dizer, olha, eu tenho a possibilidade de resolver o seu problema ainda de forma mais interessante, né? Mais inovadora. Seu município, gestor, vai se tornar referência nos municípios da região. Você vai ser o gestor referência nas licitações e contratos. Basta você me contratar aqui, que a gente vai montar um ato normativo, um regulamento próprio, para tratar de credenciamento para mercados fluidos. Porque o artigo 79 da Lei 14.133 permite credenciamento no caso de contratações de mercados fluidos. Então, isso vale para passagem aérea e vale também para postos de combustíveis. Então, ao invés de fazer uma licitação para contratar uma empresa gerenciadora ou intermediadora que vai gerenciar, eu posso credenciar os postos diretamente. O credenciamento não é uma licitação, é um chamamento público, porque não há competição. Todos os postos que cumprirem os requisitos mínimos estarão credenciados. Então, eu vou definir, por exemplo, que para estar credenciado ele tem que ter habilitação jurídica, qualificação, regularidade fiscal, trabalhista, eu vou exigir tudo. E ele tem que me dar 8% de desconto sobre o valor da bomba. Todos os postos que aceitarem essa condição se credenciam. E aí você vai dizer, ó, eu preciso aqui nessa cidade, em tal cidade, em tal cidade. Então os postos se credenciam e você credencia eles diretamente. Então na hora de comprar e encher o tanque, você vai encher diretamente com aquele posto, sem a necessidade de intermediário e sem se tratar de uma contratação direta ou sem precisar de realinhamento, porque você colocou um percentual de desconto sobre o valor da bomba. Esse credenciamento depende de regulamento próprio, né? Então, nesse caso, o que você vai estar oferecendo a esse gestor é uma solução muito mais inovadora. Você vai dizer, olha, a gente vai pegar a regulamentação da lei e nós vamos fazer uma normatização. Eu vou montar um regulamento para você no que diz respeito a mercados fluidos. No momento que você fizer isso, você vai resolver para ele problema de combustível, passagem aérea, de um monte de coisa que ele hoje está com a mão na cabeça porque ele faz mal feito e o Tribunal de Contas está em cima dele, né? Então, nesse momento, você se torna indispensável para aquele gestor municipal. E amanhã para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, até que o seu nome se torne referência dessa gestão e dessas gestões. Então, é assim que você consegue se tornar um especialista reconhecido e é assim que você aproveita a oportunidade. Não surgem oportunidades todos os dias desse tamanho, não. A publicação da nova lei, ela vai gerar uma grande oportunidade para aqueles que estiverem antenados naquilo que ela tem para oferecer, tá? Então, quando você começa a se estruturar para fazer o seu nome nessa atividade profissional, você precisa mostrar como você tem condição de agregar nessa atividade para aquele que está atuando nas licitações e contratos. E olha, isso é muito importante,
tá? É muito importante para você se capacitar. Você vai ter a sua vida profissional como você nunca viu. Então, você que estava ali, ó, caminhando na advocacia, esperando uma grande oportunidade, é essa. A oportunidade de se destacar é essa. E não é sempre que surge oportunidade de se destacar, tá? A nova lei cria essa grande oportunidade. E aí você vai dizer assim, olha, então eu vou tentar me especializar aqui, eu tenho assistido vários vídeos no YouTube. Deixa eu te falar, eu tenho feito várias aulas, eu tenho dado vários cursos gratuitos para vocês, mas não é tão simples assim. Você não basta você ter conhecimento acerca de um tema, como a gente está falando aqui. Você vai precisar investir numa capacitação para que você tenha esse retorno, tá? Porque, assim, todo mundo está assistindo o curso gratuito da nova lei. Está todo mundo lendo a lei, está todo mundo olhando uma coisinha aqui, outra ali. Não está todo mundo parado, não. As pessoas estão tentando. A questão é tentar da forma certa. Então, uma quantidade imensa de alunos, eu vou começar a fazer, então, pós-graduação. A pós-graduação é importante, o título acadêmico é importante, tá? Inclusive, a gente vai falar sobre isso mais adiante, eu vou mostrar a vocês como esse título acadêmico pode te ajudar. Mas, assim, uma pós-graduação tradicional em licitações e contratos não vai te dar nenhum conhecimento prático sobre a matéria. Não, a pós, ela é eminentemente acadêmica. Então, o que você precisa é fazer uma análise prática da lei e como você, porque para você se apresentar como um especialista reconhecido, você precisa ter condições de solucionar os casos práticos à luz da nova lei, né? Então, essa questão do combustível, você precisa entender a realidade daquele município e entender como resolver aquele caso prático. Então, isso gera uma necessidade de um aprendizado prático também. Olha, eu tenho uma turma que é o especialista reconhecido e nós estamos fazendo uma oficina de normativos. Então, eu junto com os alunos, a gente vai pegando, e agora a gente acabou de fazer normatização de pesquisa de preço. Então, a gente faz uma oficina, sai com uma norma pronta, uma instrução normativa pronta. E isso se torna um material seu para você oferecer para os órgãos públicos, para você mostrar a sua condição profissional, né? Para você mostrar como você pode implementar. Então, eu coloco lá os modelos de editais, são aqueles que você vai pegar e vai dizer, eu tenho um material aqui para implementar a nova lei no seu ente, é isso que você quer? Então, você vai me contratar e eu vou implementar a nova lei aqui. Então, você precisa dessa condução prática. Não adianta você imaginar que assistindo aulas teóricas gratuitas ou estudando ali, não é o que vai fazer você aprender. Você precisa realmente dessa estrutura. Você vai dizer, então que a prefeitura que me pague. Não. A prefeitura, mais cedo ou mais tarde, vai implementar a nova lei. O que eu estou lhe dizendo é que o adiantamento na utilização da nova lei e sair na frente na implementação dela vai alavancar a sua carreira profissional. É o momento em que você vai mostrar como você está atualizado e como você é especialista nessa área. Como você vai conseguir modificar a vida daqueles gestores públicos ali daquela região. E isso vai alavancar o seu nome, né? Você vai se tornar um especialista reconhecido. E é isso que você precisa entender. O investimento na capacitação é seu, porque o resultado dessa capacitação também será seu. Então, se algum município decidiu pagar isso para você, maravilha, não tem problema nenhum, né? É super bem-vindo. Mas, assim, não hesite em, nesse momento, investir na sua capacitação, porque você precisa aproveitar essa oportunidade. E não é toda hora que aparece uma oportunidade. O retorno vai ser muito rápido, porque em menos de um ano, todos os municípios estarão desesperados para implementar a nova lei, porque ela se tornará obrigatória em pouco tempo, né? E quem tiver ali a faca e o queijo na mão vai fazer a diferença para aquele município e, consequentemente, isso vai fazer a diferença na vida profissional daquela pessoa, tá? Então, você precisa correr nesse momento em relação a isso. E aí você vai dizer, mas olha, vou fazer isso como se meu dia a dia ainda é a 8666? Por isso que o ideal é que você consiga entender a nova lei à luz da lei anterior, tá? Então você precisa de um curso no qual você implemente a sua estrutura da nova lei
mas ao mesmo tempo você consiga tirar suas dúvidas da legislação anterior. Tá? Você consiga ter ali um acompanhamento, uma comunidade, você esteja próximo de pessoas que estão atuando nas licitações e contratos, né? Essa proximidade, isso faz com que as ideias sejam trocadas e as novidades venham surgindo. Isso é muito importante, tá certo? Então, assim, como é que você vai fazer para aproveitar essa oportunidade? Antes de mais nada, você precisa entender que essa oportunidade não vai ser aproveitada por todo mundo, né? Você precisa entender que você tem que estar ali dentro do diferencial e entender que isso não é fácil. Se for fácil, todo mundo consegue, e aí não é tão oportunidade assim. Então é difícil, a nova lei muda muita coisa, você tem que estar disposto a fazer essa diferença, e para isso você tem que estar disposto a se dedicar, tá? Então, antes de mais nada, você tem que colocar na sua cabeça que você quer abraçar essa oportunidade, se tornar um especialista reconhecido no tema de licitações e contratos, e por isso você vai se dedicar. E eu não estou falando só em dedicar dinheiro, dedicar tempo, né? Dedicar esforço ali de estudo, de preparação. Tudo isso tem que estar dentro da sua mente, da sua estrutura, para que você comece a fazer essa capacitação. Então, eu hoje falei com vocês sobre um exemplo de um problema rotineiro no âmbito dos municípios, e que os gestores públicos estão desesperados tentando resolver, né? E a realinhamento de ata de registro de preço de combustível é o problema do momento ali para os gestores municipais, e eu estou te dizendo que se você se capacitar e se estruturar, você vai conseguir trazer soluções. Não é só uma, não. A gente pode fazer aqui, ao invés de uma ata de registro de preço, um contrato de gerenciamento e abastecimento, com gerenciador e intermediadora. A gente pode publicar já um regulamento pensando em credenciamento de postos de combustíveis à luz da nova lei. Ou seja, você tem condição de trazer respostas a esses gestores municipais, e essas respostas vão alavancar a sua carreira profissional, né? Então, a gente conversou um pouquinho sobre alguns exemplos de soluções, não são os únicos, a gente teria vários outros para resolver, e eu vou te dar uma dica prática para você evitar esse erro. Ao invés de ficar priorizando atas de registro de preço, priorize as contratações de fornecimento, ainda que seja o fornecimento parcelado. A ata de registro de preço, ao longo dos últimos anos, tem sido uma ótima solução, porque nós tínhamos uma economia muito estável, né? Com a situação econômica que a gente está vivendo, que eu realmente espero que seja passageira, seja ainda um reflexo da pandemia e que seja resolvida, mas hoje há uma necessidade de realinhamento e reequilíbrio com muita frequência, porque os preços estão sofrendo uma variação muito grande. Então, se você já começar fazendo uma substituição da ata por uma licitação para contrato de fornecimento parcelado e não para registro de preço, isso já vai fazer uma grande diferença no dia a dia desses gestores, tá? Então é assim que você vai hoje conseguir avançar nas licitações e contratos no seu município. É assim que você hoje vai conseguir mostrar que é fácil simplificar essas contratações e, consequentemente, ser visto como a referência nessa área, tá? Então fica aí uma dica. A gente vai conversar, várias outras aulas vão aparecer aqui, eu vou estar sempre trabalhando com vocês a nova lei de licitação. Minha meta é conseguir formar especialistas reconhecidos à luz da nova lei, sem esquecer de resolver os problemas do dia a dia da lei atual, e continuem comigo que a gente vai estar junto aqui, tá certo? Valeu, pessoal.